Daniel Rittner, agora quem está na tela para participar dessa entrevista. Meu boa tarde a você, Daniel Rittner. Carlos da Costa já te escuta. Boa tarde a todos. Carlos, boa tarde aqui de Brasília. Obrigado pela entrevista. Boa tarde, prazer Daniel. te rever depois de tanto tempo aqui na tela. Tenho duas perguntas para você. Primeira, de forma mais objetiva, vai ser necessário fazer uma nova reforma da Previdência no horizonte dos próximos 4 anos? Segunda pergunta, Carlos. Eu escuto não só de economistas heterodoxos, de gente da Unicamp, que certamente terá muitas divergências com você, que a meta de inflação de 3% fixada durante o governo Bolsonaro e durante a gestão de Paulo Guedes no Ministério da Economia não cabia na realidade brasileira e tem prejudicado a redução da Selic hoje, independentemente da questão fiscal que você já colocou na sua primeira intervenção. Meta de inflação de 3%, em algum momento precisa ser revista? Olha, Daniel, muito obrigado pelas suas perguntas. É um prazer estar aqui com você. Vamos por partes, né? Em primeiro lugar, vamos falar sobre reforma da Previdência, né? Quando nós propusemos a reforma da Previdência em 2019, uma parte da reforma é que os parâmetros da Previdência iam ser alterados na medida em que os parâmetros populacionais fossem mudando com o passar do tempo, né? Para a gente não ter que fazer reforma da Previdência toda hora. Por quê? Porque, só um detalhe, a Previdência brasileira é o chamado regime de repartição. Isso significa que quem está trabalhando hoje paga para quem está recebendo hoje. O aposentado não ganha aquilo que ele contribuiu no passado, que seria o melhor regime, aliás. Hoje, ele ganha aquilo que quem está na ativa está pagando. Com a população envelhecendo, está crescendo muito o volume de aposentados. E o volume de trabalhadores tende a permanecer mais ou menos constante nos próximos anos. Até depois de 2050 começa a cair um pouco. Se a gente não fizer reforma, o que vai acontecer é que o que é cobrado de quem está trabalhando vai aumentando. Ou você vai ter que tirar dinheiro de outro lugar, ou vai ter que aumentar imposto, que é uma coisa que não dá. E aí o brasileiro se depara com o seguinte desafio. Cara, eu vou ter que pagar mais ainda do meu salário para não dá, porque a população está envelhecendo, que é bom, vivendo mais e tal. Então a gente tem que ver qual é a idade da aposentadoria que traz equilíbrio para isso. Só que a população vai envelhecendo, a cidade vai tendo que ser alterada. Não dá para a gente ficar fazendo de 4 em 4 anos toda uma discussão e tal. A gente tem que fazer com que essa cidade seja definida de maneira automática. É isso que a gente quer. Um grande pacto da população, do trabalhador, do aposentado, para dizer o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que não dá para aumentar imposto sobre mão de obra para financiar a Previdência mais. Já não dá mais, a gente já está pagando demais. Pelo contrário, tem que diminuir. Então, vamos fazer uma reforma da Previdência que seja de uma vez por todas. Faça com que a idade de aposentadoria seja definida automaticamente, sem aumentar o peso sobre quem trabalha. E a respeito da meta da inflação, eu não sou daqueles radicais, não pode mudar a meta da inflação, não. Às vezes, num determinado momento em que as expectativas do mercado não estão convergindo, é possível que seja feita alguma alteração, mas não para a meta deste ano nem do próximo ano, é para as metas futuras. A meta é que aí o mercado todo alinha as suas expectativas. Ou pode diminuir, pode ser que caia para 2%. O ideal seria ter a menor inflação possível. Agora, a evidência empírica dos vários estudos econômicos em vários países é que o número da meta de inflação não afeta a taxa real de juros. O que afeta a taxa real de juros é o desequilíbrio das contas públicas. Porque enquanto o governo está acelerando de um lado, o Banco Central está tentando segurar do outro para ele impedir a inflação. Senão a inflação já teria lambido, a gente já estaria com inflação de 2, 3 dígitos até anual, como aconteceu com a Venezuela, por exemplo, Cuba, Argentina, com Alberto Fernandes, muito próximo, né? Nossos irmãos aqui com Alberto Fernandes tiveram inflação de 3 dígitos anual antes do presidente Milei. Nós temos que impedir isso. E hoje nós estamos num momento que ou o Brasil volta a crescer 4, 5%, como já cresceu no passado, e é possível, e os mercados emergentes estão crescendo,
a Polônia está crescendo, outros países que optaram por um caminho liberal estão crescendo, ou então a gente vai ter uma grave depressão. Por quê? Porque o governo do PT já disse que não vai cortar gasto. Isso significa que as taxas de juros vão se manter muito altas, o brasileiro vai quebrar, já está quebrando, as empresas vão quebrar, o sistema financeiro vai quebrar e a gente vai ter uma grave depressão. Ou a gente entra num ciclo virtuoso, que é aquele que nós defendemos e acreditamos que vai acontecer, ou então nós vamos afundar nessa política petista de ter um governo grande e rico com a população cada vez mais pobre. Pedro Venceslau. Qual a avaliação do senhor sobre o Bolsa Família? O senhor defende acabar com o programa? De jeito nenhum. O Bolsa Família é um programa, inclusive, liberal, tá? Milton Friedman defendia um programa como Bolsa Família para aquelas pessoas que receberiam dinheiro direto, ao invés do dinheiro ficar parado na burocracia, como é grande parte do dinheiro hoje, dos impostos, fica parado na burocracia. Pelo menos o Bolsa Família a gente sabe que chega no beneficiário final. A gente gosta desse programa. O que a gente não gosta é a eternização do Bolsa Família. Isso é uma prisão para o brasileiro. Nós temos brasileiros que estão há anos no Bolsa Família. Essas pessoas que não trabalham, não se qualificam, não estão aprendendo com o colega de trabalho, né? Essas pessoas estão ficando para trás. Vamos imaginar dois brasileiros de 21 anos. Um está trabalhando, ganhando um salário mínimo, ralando, e o outro está ganhando Bolsa Família, mais alguns auxílios do governo e tal, e ficando em casa, na rede social, no joguinho e tal. Agora, imagina que são irmãos gêmeos. Imagina esses irmãos gêmeos daqui a 10 anos. Como é que vai estar aquele que está trabalhando, que está ralando? Ele está aprendendo coisas, está se adaptando, está evoluindo, está prosperando. E aquele que ficou em casa recebendo o Bolsa Família está dependente para o resto da vida. Hoje, o Bolsa Família está criando uma gerações de dependentes, de pessoas que estão em prisões e não conseguem mais sair daquilo. Isso é uma coisa até covarde com um irmão nosso, com um próximo, né? A gente defende amar o próximo e a gente está com o próximo ali aprisionado. Nós temos que cuidar dessas pessoas para que elas sejam qualificadas e voltem para o mercado de trabalho. Então, a pessoa que está recebendo o Bolsa Família, ela tem que receber um apoio para se qualificar, com o sistema RES, que a gente quer envolver, assim por diante, e ela tem que voltar para o mercado de trabalho. Nós não podemos enxergar mais as gerações ficando para trás, sabe? O Bolsa Família, a ideia é para a gente apoiar as pessoas temporariamente, mas não para ela ficar eternamente no Bolsa Família. Inclusive, nós defendemos que quem sair do Bolsa Família receba um valor, porque o governo vai deixar de pagar. Como ele vai deixar de pagar, tem que ter um incentivo para ela sair do Bolsa Família. Ela recebe o valor se ela quiser empreender, se ela quiser se qualificar, ou mesmo arcar com algumas contas que ela vai ter, que ela quiser fazer o que ela bem entender, mas que volte para o mercado de trabalho. Nós temos que ter brasileiros ou que voltem para o mercado de trabalho ou que empreendam. E o brasileiro é muito bom nisso. Para encerrar, Daniel Richtner, a última pergunta. Carlos, você comentou na sua intervenção anterior sobre a necessidade de mais MEI e menos CLT. O MEI e o Simples Nacional são os dois grandes sugadores de subsídios, de incentivos fiscais, que no seu conjunto, quando a gente fala de Zona Franca, de outros incentivos, inclusive para a indústria, chegam a 700 bilhões de reais por ano, 6% do PIB. Qual que é a necessidade, a urgência, a importância no programa econômico do pré-candidato Romeu Zema de fazer algum limpa nesse chamado gasto tributário? Olha, nós temos que fazer um limpa nos gastos tributários que não fazem sentido. Agora, nós somos fortes defensores tanto do MEI quanto do Simples Nacional. Por quê? Porque, vamos pegar o Simples Nacional. Quando uma empresa está na faixa superior do Simples, acima de 4 milhões de faturamento por ano, a carga tributária dela equivale ao lucro presumido. Por que então a empresa não quer passar do Simples Nacional para o lucro presumido e crescer um pouco? Porque o nosso sistema tributário é hipercomplexo.
Então, ela prefere não crescer mais, às vezes abrir uma outra empresa no nome de um parente, de alguma coisa assim, porque ele tem medo da Receita Federal, ele tem medo de uma fiscalização que encontre um pelo em ovo no que ele faz. O que nós achamos é que nós temos que dobrar o teto do Simples Nacional, só que não aumentar as faixas. Isso não terá custo fiscal, porque, como eu tinha dito, a carga tributária sobre a última faixa equivale ao lucro presumido, e nós vamos libertar as empresas dessa burocracia, que, aliás, depois dessa reforma tributária agora, só aumentou. Nós estamos, por exemplo, com uma equipe hoje estudando já como, no dia seguinte, rever toda essa regulamentação da reforma tributária, que só trouxe mais burocracia, mais poder para a Receita Federal e mais medo para quem produz. O empresário que produz não pode ter medo. O único medo que o empresário tem que ter é de não agradar o seu cliente. O seu cliente é o cidadão, é a população, é outra empresa, e não a Receita Federal. Só que o que aconteceu nos últimos anos é que o governo passou a ser o sócio, o cliente, a razão de existir de quem produz. E não dá para a gente crescer. Por isso que a gente só cresceu 0,9% nas últimas décadas. Se a gente tivesse crescido 4%, que era o potencial brasileiro nas últimas décadas, desde 1980, o nosso PIB hoje não seria de 12 trilhões, seria de 48 trilhões. Agora imagina, cada um de vocês, o salário que você ganha hoje podia ser 4 vezes maior. Nós perdemos 4 décadas com governos de esquerda. Nós agora temos que retomar o caminho da prosperidade e fazer com que o nosso país volte a crescer para valer.